Vamos então dar nessa noite continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, registradas por Marcos, segundo o testemunho de Pedro, que foi uma testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus. E eu quero orar agora, antes da leitura, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus já começa a falar ao seu coração na leitura do texto sagrado. Por isso, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo grande privilégio de termos em nossas mãos a Tua palavra, capaz de discernir pensamentos, capaz de atingir o mais íntimo e profundo do ser humano, discernindo assim motivações, sentimentos, paixões. Pai, que o nosso coração seja terra fértil, que realmente o desejo do nosso coração ao sairmos de casa, ao nos dirigirmos para este culto, seja de tão somente ouvir a Tua voz, sermos fortalecidos na fé e termos nossa vida transformada pela Tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós e fala-nos através da Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade. Edifica a Tua igreja, edifica as nossas vidas e nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos iniciar essa leitura no verso 27. Nós vamos hoje olhar para a transfiguração, mas eu preciso voltar um pouquinho naquilo que foi dito antes, nos acontecimentos anteriores, pois estão intimamente relacionados com aquilo que vai acontecer com aqueles discípulos e com o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. E então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros dizem Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E quem quiser, pois, salvar-se a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles.
As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. E então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, 3 tabernáculos. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofresse muito e fosse aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, se podes. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém. Irmão, você já se viu numa situação onde você percebeu que você não estava preparado o suficiente para aquele desafio, para aquela empreitada? E isso pode ser aplicado ao seu primeiro dia de trabalho na empresa, ou no seu primeiro dia assumindo uma nova função, uma nova responsabilidade no seu órgão de trabalho. Talvez você seja uma mãe de primeira viagem, lidando ali com as dificuldades de um recém-nascido, o choro, as dores, a criança que não mama, cólicas, e você fala: meu Deus, me socorre! Eu não me preparei o suficiente, eu não fui treinada o suficiente.
Esses discípulos tinham diante deles um grande desafio, uma grande missão. Serem portadores do Evangelho de Deus. Serem os mensageiros àquele mundo das boas novas. Mas o Senhor Jesus os treinou, os preparou. O Senhor Jesus não apenas os tirou de trás das redes e lhes disse: ide, façam discípulos. Não. O Senhor Jesus permaneceu ao lado deles por 3 anos, treinando, instruindo, através do convívio, através da presença, não através apenas do ensino oral, mas das suas ações, gestos e atitudes. E nessa passagem que nós acabamos de ler, nós temos aqui mais algumas lições do Mestre. O Senhor instrui esses discípulos sobre eventos que haveriam de acontecer. O Senhor Jesus ensina de que forma eles deveriam encarar o ministério, a missão, o desafio que Deus coloca diante deles. Como viver a vida cristã. E essas lições do Mestre não são úteis e válidas apenas para aqueles 12 galileus, mas para nós hoje também, como crentes, como discípulos, como portadores dessa mensagem hoje. E a primeira lição que Jesus compartilha com seus discípulos é que o sofrimento conduz à glória. O sofrimento conduz à glória. O local escolhido para este ensino foi Cesareia de Filipe, a 40 quilômetros de Betsaida, construída aos pés do Monte Hermon. Cidade essa cujo nome tem a ver com uma homenagem a César Augusto e a Herodes de Filipe. Naquela cidade havia um templo de mármore consagrado a Augusto. Era uma cidade, um lugar dedicado à glória de Roma. Só que a glória de Roma não existe mais. Mas a glória do Filho de Deus permanece e se estenderá para todo sempre. E foi naquela cidade onde qualquer cidadão romano facilmente poderia declarar: César é o Senhor, que Jesus pergunta aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? E mesmo apesar dos ensinos de Jesus, dos milagres, das suas ações, que evidenciavam que ele era o Filho de Deus, o prometido, o Mashiach, o Messias, ainda assim as pessoas não compreenderam. Uns diziam: é Elias, é João Batista, é um profeta, é um rabi. Ao que Jesus se dirige aos seus discípulos e faz a pergunta: e você? Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Na sua vida, na sua história. Como você me definiria? Como você definiria esse relacionamento entre o Senhor Jesus e você? Ao que Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, tu és o Senhor. E somente essa declaração pode salvar. Dizer que César é o Senhor não salva. Fazer qualquer outra declaração de fé não salva. Apenas crendo no coração e professando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós podemos encontrar perdão para os nossos pecados, salvação para a nossa alma. E o Senhor Jesus continua. Ele passa então, depois dessa declaração de Pedro, dizendo que ele é o Cristo, o esperado, o prometido, aquele que haveria de redimir e libertar o povo das suas angústias, da escravidão. E o Senhor Jesus não o repreende, não diz que ele está errado, mas passa a dizer qual o roteiro desse projeto. É necessário que eu vá para Jerusalém. E ali eu serei rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos líderes do meu povo. E ali eu serei morto e entregue. Ao que Pedro e os demais discípulos não compreendem. Eles não entendem a relação entre a coroa e a cruz. Entre o sofrimento
e a glória. Se tu és o Cristo, por que tu precisa ser rejeitado pelos sacerdotes? Se tu és o prometido, por que o Senhor precisa ser morto? E meus irmãos, Satanás tem a sua proposta. E a proposta dele é a glória sem sofrimento. São os benefícios e privilégios sem a espera, sem o aguardar em Deus. Deixando de lado o projeto de Deus para as nossas vidas, deixando de lado o depender de Deus. Foi assim que ele assediou o primeiro homem, o primeiro Adão. Foi assim que ele se achegou do segundo Adão. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, transforma estas pedras em pães. Depois de 40 dias de jejum, ele vai ali e propõe a Jesus um caminho alternativo. Para que depender de Deus? Para que esperar a provisão de Deus? Tu não és o filho dele? Tu não és o Todo-Poderoso? Tu não podes operar milagres? Escreva a sua própria história. Trace o seu próprio caminho. Defina o seu próprio projeto. Não dependa de Deus. E essa é a proposta de Satanás para nós hoje também. A glória sem sofrimento. O prazer, o sucesso, os sonhos realizados sem o sofrimento. Sem esperar o tempo de Deus. Mas o projeto de Deus é diferente. É o sofrimento transformado em glória. É o sofrimento que traz glória ao nome de Deus. É o sofrimento que vai burilar a nossa vida, o nosso caráter e nos transformar de glória em glória. E o caminho escolhido, a opção feita, vai determinar o modo de viver, o modo de servir e o modo como essa história vai terminar. Quando nós lemos em 1 de Pedro, nós podemos perceber que Pedro aprendeu a lição. Que depois da morte, da ressurreição, depois dos primeiros anos da igreja primitiva registrada ali em Atos, quando ele vem escrever a sua carta aos cristãos, ele fala sobre o sofrimento. E ele fala para nós termos o exemplo de Cristo como motivação, como inspiração. Mas a pergunta que surgiria é: Senhor, Tu és o Cristo. Esse projeto de libertação, de redenção, de restauração do povo de Israel termina na cruz? É um projeto fracassado? É um projeto que deu errado? Ao que Jesus diz: não é o fim, é o começo. É um novo estágio na história. O sofrimento de Cristo o conduziria à glória. Como está em Filipenses 2, quando diz que ele não se apegou à sua glória, mas ele se despojou dos seus direitos, dos seus privilégios e assumiu a forma humana e foi humilhado. E tomou sobre si o cálice da ira que estava sobre nós. Mas o texto diz que o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. E que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E no ministério, na vida de Jesus, nós temos esse protótipo de como Deus trabalha também nas nossas vidas. Sofrimento transformado em glória. Você tem passado por sofrimento? Você, à semelhança de Pedro, Deus tem feito coisas, ou tem falado ao seu coração coisas que o tem deixado perplexo e confuso. Você não tem compreendido direito o propósito de Deus para a sua vida, nesse momento, no hoje que você está vivendo. Você se pergunta o porquê. Você se pergunta, por que comigo? Lembre-se dessa lição do Mestre. Que o sofrimento nos conduz à glória. O sofrimento nos identifica
com Cristo. Faz parte do projeto. Não é algo estranho. Mas as lições continuam. E agora o Senhor, Ele chama 3 daqueles discípulos. E eles sobem um monte. Depois de falar de sofrimento e morte, o Senhor Jesus vai permitir a esses 3 discípulos que eles vislumbrem, como que por relance, a glória de Deus. Como está lá em Marcos 8:38. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. E no capítulo 9, o Senhor Jesus vai demonstrar um pouco dessa glória do Pai. Ele vai dar um vislumbre da glória do reino. Ele chega a dizer no versículo 1 do capítulo 9: alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E os discípulos iriam testemunhar o poder, a glória do rei. E assim, nós temos aqui mais um monte. Isso seria um estudo interessante, você pegar os montes na Bíblia. Muitas coisas acontecem nos montes. Muitas coisas interessantes ocorreram nos montes. E aqui nós temos, novamente, este episódio que nos lembra Moisés no Sinai. Quando o povo estava lá e fez o bezerro de ouro, porque Moisés demorava. E Moisés, no monte Sinai, ouve a voz de Deus. Ele pede de maneira ousada para ver a face de Deus. E Deus diz: Moisés, não há como atender seu pedido. Pois se você ver a minha glória, você vai morrer. Mas eu vou passar, vou tapar o seu rosto. E quando eu houver passado por aquela fresta, você vai poder ver de relance as minhas costas, a minha glória. E assim Moisés teve essa experiência, a voz de Deus na nuvem. Mas nós agora, em Marcos 9, estamos em outro monte. Aqui está também a glória de Deus. Temos também uma voz que sai da nuvem. E até mesmo Moisés está presente aqui, neste evento, nesse episódio. Será que estamos de novo diante do episódio do Sinai? Não. Não é o mesmo episódio. Há uma grande mudança. A mudança principal é que Moisés refletia a glória de Deus, assim como a lua reflete a luz do sol. E agora o Senhor Jesus, Ele é a fonte da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele não apenas reflete a glória do Pai. Ele é a própria glória. Esses homens aqui, ao verem a glória de Deus, eles não morrem. Eles veem a glória do Pai. Os discípulos ficam face a face. E Pedro novamente toma a iniciativa, afoito, intempestivo, sem saber o que fazer, estavam arrebatados, sem saber o que dizer. E aí ele propõe: vamos construir tabernáculos. Afinal, quando Moisés desceu o Sinai, houve a construção de um tabernáculo. Vamos construir tabernáculos. Ao que a voz de Deus irrompe: este é meu filho amado, a ele ouvi. Moisés e Elias desaparecem. E permanece ali apenas Pedro, Tiago e João. E o Senhor Jesus, transfigurado, refletindo e reproduzindo toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu esplendor. E o que essa palavra de Deus chama a nossa atenção? Para a segunda lição, que a palavra de Deus é a base do discipulado, que a palavra de Deus é a base da nossa vida. Quando o Senhor Deus diz: este é meu filho amado, a ele ouvi, Deus está direcionando a atenção daqueles discípulos para o quê? Para a experiência, para a visão
para a palavra. A palavra iria dar significado à visão. A palavra iria interpretar a visão. Ele é o meu filho, a ele eu vi. E nós vivemos numa época onde as pessoas ouvem muitas vozes, muitos líderes carismáticos, personalistas, e o que aquele líder dizer, as pessoas seguem cegamente. Pedro comete o erro de colocar Jesus, Elias e Moisés no mesmo nível, em pé de igualdade. Vamos construir uma para cada um. Ao que o pai diz: ele é o meu filho, ele é diferente, ele é distinto, ele é incomparável, a ele eu vi. Moisés aqui como que personifica a lei, Elias os profetas, e tanto a lei e os profetas falavam de Cristo, falavam do Messias, e Cristo cumpre cabalmente a lei. Cristo cumpre as profecias. E o que acontece? Moisés e Elias somem e só resta o Senhor Jesus. E o que está implícito aqui é que o Senhor Jesus é o único que pode resolver o problema humano. O Senhor Jesus aqui é a única ponte entre o homem e Deus. O Senhor Jesus faz na nossa vida aquilo que Moisés não pode, aquilo que Elias não pode, aquilo que profeta e guru nenhum pode. Somente o Senhor pode realizar na nossa vida. Ele é a ponte entre nós e Deus. E a palavra de Cristo é uma fonte segura de direção. Você se encontra às vezes perdido, tendo que tomar decisões, ouvindo conselhos diversos. Faça dessa forma, dê o troco, revide. Não, aceite essa proposta. O que você está esperando? O seu coração, os seus sentimentos estão confusos. Você não consegue discernir as suas motivações para tomar essa decisão. Lembre-se, a palavra de Cristo é fonte segura de direção. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O que sustenta a sua vida? Qual é a diretriz para o seu caminhar? Somente a palavra de Deus é base segura para as nossas vidas. Mas, meus irmãos, a vida cristã, caminhar com Cristo, não se resume apenas a experiências no monte, a experiências com a glória de Deus, a visões arrebatadoras. Nós somos chamados também para irmos às multidões. Aqueles que são como ovelhas que não têm pastor. Aqueles que estão carentes e necessitados, aprisionados pelo inimigo das nossas almas. E esses discípulos, no mesmo dia, têm uma visão da glória celestial, têm uma visão do poder infernal. E ao descerem o monte, eles se deparam com uma bagunça, uma multidão, uma criança possessa, discípulos confusos, escribas criticando e acusando e zombando daqueles discípulos. E o Senhor Jesus vai nos ensinar agora mais uma lição, que a adoração nos conduz à ação. A adoração nos conduz ao serviço. Um dos sintomas de uma vida cristã anêmica, carente, limitada, é o desejo de apenas ser servido. É o desejo de apenas receber, cobrar e até criticar. Quando a nossa avaliação pessoal deveria ser: como tenho usado os meus dons? Como?
Como tenho usado os meus dons? Como tenho gasto a minha juventude, o meu vigor, a minha vitalidade? Tenho de fato feito diferença na vida de alguém? Tenho influenciado a vida de alguém? Tenho construído um legado para a glória de Deus? Tenho servido ao meu próximo? Tenho contribuído com a edificação da minha igreja? Tenho contribuído? E como você responderia a essas questões? Qual seria a sua avaliação pessoal de si mesmo? Você imagina que tem feito tudo o que pode? Você imagina que tem feito tudo o que Deus espera de você? Saiba, Ele já lhe deu os dons, Ele já lhe deu os recursos, Ele já lhe deu todo o potencial. Agora cabe a cada um de nós ver como constrói essa edificação. O alicerce é Cristo. Não pode ser colocado nenhum outro alicerce. Agora uns vão construir com ouro, prata e pedras preciosas. Já outros com madeira, palha e feno. E esses elementos usados na construção não querem chamar atenção para a riqueza, para o valor, para a pompa, mas querem chamar atenção para a perenidade, durabilidade. Será que a minha vida e o resultado da minha vida, do meu esforço, da minha dedicação, será aquilo que a minha vida vai produzir aqui, vai deixar frutos e vai alcançar a eternidade? Pessoas, vidas que você investiu, pessoas que você amou, pessoas que você socorreu, pessoas que você evangelizou, pessoas que você discipulou. Isso são frutos que vão alcançar a eternidade. Agora, uma vida voltada, centrada apenas nos seus projetos, nos seus alvos, nos seus sonhos, nas suas metas pessoais, sejam acadêmicos ou profissionais, se a sua vida se resume apenas ao seu umbigo e às suas necessidades, saiba, não importa o tão alto você suba no topo dessa cadeia, não importa os títulos e cargos que você venha assumir, quando você estiver diante de Jesus e a sua vida for provada no fogo e for ali purificada, não vai sobrar muita coisa. Porque os nossos feitos, as nossas conquistas pessoais não vão impressionar o Senhor. Porque geralmente essas conquistas, elas são direcionadas para a nossa glória, para a nossa satisfação, para a promoção do nosso nome. E não para a glória de Deus. Não para fazer o nome de Deus conhecido. A adoração conduz à ação. É muito bom, muito gostoso estarmos aqui, participarmos de um culto, onde o Senhor nos edifica, o Senhor nos conforta, onde os cânticos são usados por Deus para falar ao nosso coração, onde Deus usa aquela palavra para ministrar as nossas necessidades, e nós somos revigorados, animados. É maravilhoso, é um banquete. Mas como adoradores, nós somos chamados à ação. Somos chamados a ministrar, a compartilhar, a dividir essas bênçãos. No monte, a glória, a revelação, o vislumbre do reino. Mas no vale, a multidão, os necessitados, as ovelhas sem pastor e os demônios. Jesus havia dado autoridade aos seus discípulos para repreenderem os demônios. E isso aconteceu em Marcos 6,
Verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Deus havia dado os recursos. Deus havia dado os instrumentos necessários àqueles homens. E mesmo assim eles falharam. Não é de se admirar que Jesus tenha ficado entristecido. Lembra das palavras dele? Geração incrédula. Até quando os suportarei? Até quando estarei no meio de vós? Decepção com seus discípulos. Não é de admirar. Mas será que ele também não se entristece comigo e com você? Será que ele também não se entristece com as nossas escolhas, com as nossas prioridades? A maneira como servimos a ele? A maneira como trabalhamos para ele? Às vezes buscando a nossa glória. Mas ninguém reconheceu, mas ninguém comentou, mas ninguém notou. Ninguém mencionou. Eu fui esquecido. Como temos usado os recursos de Deus na nossa vida? Ele nos deixou meios de graça. Ele nos deu graciosamente recursos espirituais. Ele nos deu essa palavra, fonte de direção, luz para o caminho, palavra que consola, palavra que alimenta, palavra que fortalece, palavra que é muitas vezes negligenciada. Negligenciada. Cansamos de ouvir sermões. Nós precisamos resgatar os meios de graça na nossa vida. A ceia do Senhor, participar dela com discernimento, com alegria, com solenidade, discernindo o corpo de Cristo, discernindo essa comunhão. O meio de graça da oração. Como esse recurso é negligenciado. Como a igreja hoje ora tão pouco. Ora tão pouco. E você pode fazer essa reunião de oração no horário que você quiser, no dia que você quiser. Isso aparentemente não vai fazer muita diferença na assiduidade, na presença. Quanto gastamos em oração? Quanto gastamos orando pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pela nossa família, pela nossa vida, por oportunidades de compartilharmos o evangelho com amigos? Quanto nós oramos por isso? Se eu nem oro por isso. O Senhor Jesus se entristeceu com aqueles discípulos. Mas muito provavelmente, Ele também se entristeça com a sua igreja. Porque nós não estamos usando os recursos que Ele nos deu. E querer fazer a obra de Deus sem depender de Deus, querer fazer a obra de Deus sem oração, é uma loucura. É uma arrogância. E o resultado é esse. O nome de Deus, o nome de Cristo sendo zombado. Os discípulos foram ali presunçosos. Achavam que podiam expulsar aquele demônio sem oração. Ignoraram o poder do mal no mundo e na vida deles. Temos ali também os mestres da lei, que conheciam a palavra. Nós falamos da importância da palavra. E aqueles escribas, melhor do que ninguém, conheciam a palavra. Mas não eram tocados pela palavra. Não foram transformados pela palavra.
Eles tinham um conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas essa palavra não havia transformado a existência deles. E mesmo sendo escribas, conhecedores da lei, estavam ali criticando, zombando, debatendo com os discípulos. E somente um reconhece a sua fraqueza. Somente um reconhece a sua carência. Somente um reconhece que é miserável. Você sabe quem? O pai do menino. Depois da decepção com os discípulos, ele até ficou um pouco mais incrédulo em relação ao poder de Cristo. Se tu podes, e teus discípulos, então não sei, né? Se o Senhor puder, ao que o Senhor pergunta, como assim se tu podes? Se creres, tudo é possível. E aquele homem fragilizado na sua alma, no seu coração. Gente, você adoecer, você passar por um tratamento de saúde difícil, você passar por uma enfermidade, por uma provação na sua carne durante anos, é uma coisa. Agora você vê o seu filho padecer, sofrer, e ninguém ali poder dar jeito, solucionar aquele problema. Imagina o coração daquele pai, a angústia, a aflição. Senhor, aqui está o meu filho, que desde a infância é atormentado por esse espírito, que o lança na água, que o lança no fogo, que atenta contra a vida do meu filho. Senhor, ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Senhor, se tu podes, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Olha o desespero desse homem. Com medo, com receio que a sua incredulidade, que a sua falta de fé fosse obstáculo, empecilho para que o seu filho fosse liberto. E ele clama misericórdia a Jesus. E sabe o que é magnífico nessa história? O Senhor Jesus nos ensina que nós não precisamos ser perfeitos. Que nós não precisamos ter uma fé perfeita, completa, madura, pujante, exemplar. Como já disse, não é a força da nossa fé, é o objeto da nossa fé. É em quem você espera, é em quem você confia para a libertação, para a salvação. E mesmo diante da fraqueza daquele homem, mesmo diante daquela fé cambaleante, Jesus cura aquele menino. Jesus repreende o mal, mostra o seu poder, mostra a sua divindade, mostra a sua autoridade. E aquele espírito prontamente obedece o Senhor. E aquela criança fica como que morta, desacordada, ao que o Senhor Jesus o toma pela mão. E o levanta, e o ergue, e o restaura. Apesar da pequena fé de seu pai. Não precisamos ser perfeitos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque nós não o somos. E a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. Geralmente pessoas perfeitas causam muita confusão no meio da igreja imperfeita de Jesus. Aqui é um local para pecadores, para pessoas que estão caminhando, que estão buscando, que estão tentando. Nós devemos dar as mãos uns aos outros, levantar o caído, amparar o abatido, fortalecer os joelhos trêmulos, cambaleantes. As pessoas devem achar aqui apoio e encorajamento.
O Senhor Jesus nos ensina que o que nós precisamos é reconhecer a nossa impotência. Reconheça a sua carência, reconheça a sua necessidade, reconheça que o seu braço, a sua força, os seus recursos não dão conta. Reconheça que você depende e precisa dele. A semelhança daquela igreja em Apocalipse. Reconheça, eu sou pobre, cego e nu. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E meus irmãos, aquele que se humilhar diante do Senhor será exaltado. Não tem como ser abençoado, não tem como ser transformado, não tem como receber o poder de Deus na minha vida se eu estou cheio de mim mesmo, cheio das minhas verdades, cheio das minhas convicções, cheio do meu currículo. Eu preciso me esvaziar. Como João Batista disse, é necessário que eu diminua e ele cresça. Que eu negue a mim mesmo, tome sobre os ombros a minha cruz, me identifique com ele e o siga. E não vai faltar o amparo, não vai faltar a força, não vai faltar o encorajamento, não vai faltar o pão, não vai faltar o abrigo, não vai faltar um braço do seu lado para te amparar. Que ele vai suprir. Em Cristo nós temos completa provisão. Completa provisão para tudo que nós necessitamos. No monte, Jesus cercado por Deus, por sua glória. Na cruz, Jesus abandonado, só, em profunda escuridão. E por quê? Para quê? Para nos libertar do mal, para derrotar o inimigo das nossas almas. No monte, Deus fortalece a Cristo. No monte, Deus fortalece aqueles discípulos. Quando você buscar Deus com o coração arrependido, reconhecendo a sua carência, a sua impotência, você o adorará. E cada vez que você se sentir envolvido pelo abraço de Deus, sua alma ganhará um pouco mais de alento, ânimo, brilho para refletir a glória dele. Você se sentirá mais preparado para enfrentar aquilo que a vida reserva. Então nós precisamos desses momentos na presença de Deus, da intimidade de Deus. Nós precisamos entender que o sofrimento conduz à glória, que a palavra é a base para a vida cristã, para o discipulado, e que a adoração deve conduzir à ação. São estas lições para aqueles discípulos, são estas lições para mim e para você.